Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Componente Curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou ficar com vocês na aula de número 10. Nesta aula, nós trataremos de revisão e avaliação. Vamos começar a nossa aula com a revisão. Vamos iniciar a nossa revisão falando de um movimento ou de uma forma de governo ou de algo assim que não é muito bem definido de forma conceitual dentro da própria sociologia e até mesmo na história. Mas é um fato que aconteceu não somente no Brasil, mas também na América Latina. Nós estamos falando do populismo e do conceito que este termo possui. Populismo, gente, é um conceito contestado, utilizado para se referir a um conjunto de práticas políticas que se justificam no apelo ao povo, entre aspas, como nós bem dissemos, geralmente contrapondo este grupo, que é o povo, a uma elite, também entre aspas. É sempre bom frisar esta polarização. Não existe uma única definição do termo populismo, que surgiu no século XIX e tem obtido diferentes significados desde então. De qualquer forma, nós temos que fechar aqui uma ideia do que é populismo, e assim nós fizemos. E falamos para vocês que populismo, como nós vamos ver aqui na nossa cartela, é marcado pela ascensão de líderes carismáticos, que buscam sustentar sua atuação no interior do Estado através de um amplo apoio das maiorias. Essa é uma característica fundamental. Nós falamos de outras e vamos rever aqui estas outras características do populismo, mas vocês já podem deixar registrado que a presença de um líder carismático está presente quando este fenômeno, esta forma de organização política ou essa forma de governo acontece em um determinado país. Então, o populismo, ele tem aí os seus principais representantes aqui na América Latina. E no caso brasileiro, especificamente no nosso país, essa palavra é utilizada para se referir ao período que se estendeu de 1930 a 1964. Alguns políticos dessa época são Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e João Goulart. Estes são encarados como símbolos populistas no nosso país, que é o Brasil. Mas este fenômeno não aconteceu somente aqui no Brasil. Nós vimos que ele também aconteceu em outros países da América Latina. E nós trouxemos aqui para vocês, em nossa galeria maravilhosa, queremos rever a galeria aí desses líderes populistas para exemplificar como eles aconteceram. Olha, o primeiro deles aqui é Getúlio Vargas, que é o caso brasileiro, que foi de 1930 a 1945, e depois de 1951 a 1964. Trouxemos também Juan Domingo Perón. Olha aí, este já foi na Argentina, também teve dois períodos, 1946 a 1955 e 1973 a 1974. E, para finalizar o nosso exemplo, nós trouxemos um exemplo da Colômbia, Gustavo Rojas Pinilla. Este ficou um período de 1953 a 1957. Esta é a galeria dos nossos exemplos de líderes populistas aqui na América Latina, inclusive no Brasil. Nós trouxemos somente esses 3 exemplos, mas existirão outros que vocês podem dar um Google e pesquisar aí na hora que vocês estiverem fazendo os seus estudos. E quais são as características gerais desses líderes denominados de populistas? Vamos lá.
A primeira, liderança baseada no carisma e no clientelismo, pois o papel do líder desempenhado pelo político populista sustentava-se tanto no seu carisma quanto na rede de favores desenvolvida a partir dele. E também o frágil sistema partidário, pois o poder político concentrava-se unicamente na mão de um líder, mas não nas instituições políticas. E, continuando falando de populismo, vamos reforçar que uma das contradições mais marcantes do populismo consiste em pregar aproximação ao povo, mas também, ao mesmo tempo, estabelecer mecanismos de controle que não permitam o aparecimento de tendências políticas contrárias ao poder vigente. Isso, gente, tem reflexos na sociedade até os dias atuais. Podemos reconhecer que vivemos em um projeto populista deliberado, com repercussões na excessiva polarização política, discursos de ódio, negligência a grupos sociais minoritários, censura e redução da liberdade de expressão e desmonte das políticas públicas, ou seja, um processo crescente de fragilização das instituições democráticas no país. Quem diz isso é um estudioso da UNB chamado Pedro Cavalcante, em uma palestra que ele fez aí neste ano que aparece para nós de 2022. A presença do populismo está, digamos assim, marcante na atualidade. Por isso, é bom fazer uma revisada, é bom fazer uma releitura e perceber na realidade esta polarização, esta tentativa de fragilização das instituições democráticas que ocorrem em vários lugares do mundo. Diante desse conhecimento, você já pode e deve fazer essa leitura. Essa é uma dica que nós deixamos aqui de Sociologia para melhor compreender o contexto social atual no qual estamos inseridos. Ok? Vamos continuar aí com a nossa revisão? Falamos também de movimentos sociais e de movimentos sociais bem específicos. De um modo geral, eles acontecem também no mundo todo, mas nós vamos falar das experiências aqui na região amazônica. E as características dos movimentos sociais brasileiros, eles variam muito. Por isso, eles devem ser estudados sob uma perspectiva bem ampla. E aí nós trouxemos para vocês um estudo que foi de Maria Glória Gon e Lucas Milhomens a respeito desses movimentos sociais aqui na Amazônia, que, em alguns casos, algumas rebeliões não chegaram nem a acontecer, limitando-se à fase conspiratória. Em certos casos, houve pouca participação das classes populares, mas em outros, o movimento foi impulsionado não por razões de ordem política ou econômica, mas sim religiosa. Isso é só para vocês perceberem como podem variar as causas desses movimentos sociais. E, continuando aqui na Amazônia, durante o Império, que foi o primeiro reinado, a Regência, o segundo reinado, que foi do ano aí de 1822 até 1889, os principais movimentos que aconteceram aqui na Amazônia têm características de rebeliões, aqui na província do Grão-Pará, e teve ampla participação popular, principalmente das camadas sociais mais humildes, quase sempre manipuladas pelas classes ricas na defesa de seus interesses, diante da condução do governo imperial pelas regências. Olha aí, inicialmente, esses movimentos sociais aqui na nossa região se deram contra o poder imperial no período regencial. Então, tem que trazer esse conhecimento da história para aliar ao conhecimento da sociologia. E nós exemplificamos com a cabanagem, que é um movimento social bem conhecido aqui na nossa região, porque foi uma grande rebelião popular que eclodiu na província do Pará. Lembrando que quando falamos de província do Pará
neste período histórico, que é 1835, nós falamos de toda essa região que hoje é dividida em Amazonas e Pará, mas na época era o Grão-Pará, e foi assim denominada porque dela participou a população pobre, que vivia em cabanas à beira dos rios e que eram chamados de cabanos, porque moravam em cabanas na beira dos rios, ok? Por isso que o movimento ficou conhecido como cabanagem. E este movimento foi muito marcante aqui para a nossa Amazônia. Esta população era composta de negros, mestiços, indígenas, que se dedicavam às atividades de extração de produtos da floresta e que se revoltaram, gente, diante da situação de miséria a que estavam submetidos. Foi por isso que eles se rebelaram aí no período regencial, porque o Brasil estava numa época do Império, mas sob o comando de um regente, e aí o povo estava, como nós falamos agora há pouco, à beira da miséria. E eles se uniram, esses cabanos, e fizeram um movimento que foi significativo, que ficou conhecido como cabanagem. Por isso, ele não pode deixar de ser citado, como nós já o citamos, quando nós falamos de movimentos sociais na Amazônia. E esses movimentos seguiram aí para outro período histórico e receberam também outras influências, como é o caso do período da ditadura civil-militar, até aos grandes projetos da atualidade. Mudanças provocadas na Amazônia pela intervenção do mundo capitalista, mais especificamente dos ciclos econômicos que envolveram, e vejam bem, moldaram a nossa região. Esses ciclos econômicos, o projeto desenvolvimentista, que iniciou com a ditadura civil-militar lá na década de 60, mudou, afetou drasticamente as populações que viviam na época na Amazônia, porque mudou o estilo de vida, eles entraram sem se preocupar, sem levar em consideração as vidas, as pessoas, os grupamentos humanos que se encontravam na região. O objetivo era apenas o projeto desenvolvimentista, como, por exemplo, quando iniciou com o nosso ciclo da borracha, lá no início do século XX, antes aí da ditadura civil-militar, o ciclo da borracha teve esse papel, porque fizeram com que a Amazônia se modificasse profundamente. A economia do látex quebrou o isolamento e buscou integrar a região ao mercado internacional. Mas aí, a tese que nós estamos falando aqui é que esses movimentos sociais, só para reforçar, eles apresentam a presença de agentes governamentais. O governo tem grande responsabilidade e motivou que esses grupos sociais se organizassem para que viessem aí lutar a favor dos seus direitos. Eles se organizaram justamente, gente, para resgatar elementos políticos, econômicos e sociais que foram empreendidos na região desde essa época do ciclo da borracha. E depois, em consequência, com o passar do tempo, seguiu também aí com a ditadura civil-militar, que, dentro deste projeto desenvolvimentista, já na década de 60, traz aí algumas características. O primeiro passo dessas características era integrar a região, no caso a região norte, ao restante do país. E nós falamos que naquela época, parecia que a Amazônia estava muito distante do sul e do sudeste do Brasil. Por isso o governo pensou, então vamos integrar a região. O segundo passo desse grande projeto era ocupar a região de forma ampla e sistemática e, por fim, extrair suas riquezas de maneira mais eficiente possível. Vejam que eles queriam extrair as riquezas. Para isso, deveriam se apropriar
das terras. Mas o projeto ou o pensamento, no caso de propriedade privada aqui na Amazônia, era um pensamento muito distante da nossa realidade. Então percebam que o governo chegou, mas não trouxe aí digamos assim, a oficialização da terra. E isso também trouxe muitos problemas. Por um lado, tirou quem ocupava a terra e colocou, digamos assim, no lugar, ou tentou colocar no lugar, pessoas diferentes que vieram aí de outro estado. Essa questão da propriedade privada era um pensamento abstrato distante da região naquela época. Mas, segundo outros autores, os movimentos sociais na Amazônia, eles vão continuar aí como consequência desse projeto desenvolvimentista do governo a partir da década de 1960. Vamos ler juntos aí o que esses autores dizem. Chaves e Barros avaliam que a presença governamental na região a partir dos anos de 1960, abre aspas, deixou marcas deletérias sobre o espaço e os povos amazônicos, cujos impactos intensificaram-se nos ecossistemas regionais e na organização sociocultural das populações. É por isso que elas se organizaram e tiveram ajuda, por exemplo, como nós falamos, da Igreja Católica, que teve um papel crucial na formação dessas organizações, no caso de movimentos sociais, no Brasil contemporâneo e também na Amazônia em especial, como, por exemplo, a Comissão Pastoral da Terra e o Conselho Missionário Indigenista, conhecido como CIMI. A partir daí, os indígenas brasileiros também começaram a se organizar, começaram a se articular como movimento organizado a partir da década de 1970. É o que a nossa autora, Maria Glória Agon, denomina de Movimento Pan-Indígena de Organização Pluriétnica em Defesa dos Direitos dentro do Estado brasileiro. Muito legal essa definição para entendermos essa questão da movimentação social organizada dos indígenas brasileiros. Mas aí também temos outros exemplos de outros movimentos sociais que ocorrem também na Amazônia até os dias atuais. Trouxemos para vocês, como exemplo, o Movimento pela Sobrevivência da Transamazônica, conhecido por MPST. Também exemplificamos o Movimento pelo Desenvolvimento da Transamazônica Xingu, que é o MDTX. Vejam que esses movimentos estão associados à sobrevivência de uma área específica, que é a Transamazônica, que foi um grande projeto que foi implantado, como já dissemos, sem considerar as populações locais. E isso trouxe impacto e as populações, é claro, se organizaram e continuam se organizando. E nós continuamos falando sobre movimentos sociais na Amazônia, que traz aí para nós outras perspectivas na atualidade. Passamos aí pelo período regencial, passamos pelo período da ditadura civil-militar e chegamos até a atualidade e sempre mostrando que a Amazônia está presente através de suas populações se manifestando em prol da sua proteção, da nossa proteção enquanto amazônidas. E os movimentos sociais na Amazônia têm uma característica importante vinculada a esses movimentos sociais e suas redes de mobilização, que está relacionada à utilização de ferramentas digitais de comunicação via rede mundial de computadores. Hoje, a luta continua na internet, nas redes sociais e também na prática, no chão da Amazônia, em defesa não somente da floresta, mas também das pessoas que aqui habitam. Isto está presente e continua
nos dias atuais através da internet. Muito obrigado pela atenção de todos. Nos vemos em uma próxima aula.